Olá, olá, garotada do 7º ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História e vamos para mais uma aula. Galerinha, hoje nós vamos começar o capítulo 15, Brasil Colonial, a Sociedade Mineradora, certo? Hoje nós vamos trabalhar da página 28 até a página 31, ok? Então pegue o seu livro, abra lá na página 28, tem algumas imagens, alguns textos que em alguns momentos eu posso solicitar que vocês observem essas imagens aí, certo? Então vamos entender, né? Na verdade, um minutinho só que o slide está errado aqui, tá? Deixa eu só fazer a correção. Aqui é 2 pontos e aqui é a sociedade mineradora. Agora tá certo. Então vamos lá. Gente, olha só. Como vocês já sabem, sempre foi objetivo das metrópoles, tanto de Portugal quanto da Espanha, encontrar ouro nas colônias. Como a gente já conversou também, os espanhóis, logo que chegaram, encontraram, né, prata e tal, encontraram etnias indígenas como os incas, por exemplo, que se utilizavam de ouro. Já no Brasil, foi muito difícil encontrar esse minério, tá? Então, só vão encontrar no Brasil lá pelo século XVIII. Na verdade, século XVII, mas durante o século XVIII é quando a gente vai ter a intensificação desse processo de mineração, tá? Então, no século XVIII, como encontraram jazidas maiores, né, de ouro, então, uma quantidade bem maior do que haviam encontrado antes, isso vai promover aí profundas transformações sociais, tá, no Brasil. E como consequência, nós vamos ter aí também a formação, o desenvolvimento da chamada sociedade mineradora. Até agora, gente, nós falamos muito sobre a sociedade lá açucareira. Então a gente está chegando num novo ciclo econômico brasileiro que a gente chama de sociedade mineradora, certo? Então vamos ter mudanças aí nas relações sociais, mudanças na forma de trabalho, e isso vai ter um impacto direto na história da colônia do Brasil, certo? Então olha só, vocês já sabem que desde a antiguidade se dava muita importância ao ouro, né? O ouro era considerado algo essencial para a atividade econômica durante muito e muito tempo, até hoje, né? É um minério, o metal aí mais precioso que se pode encontrar, digamos assim, né, na face da Terra. Se tem outro que tenha um valor maior do que o ouro, eu especialmente não conheço, tá? Então, no período colonial, o ouro também ele era muito importante. Por quê? Porque era mais prático comercializar utilizando o ouro, né, como padrão de moeda, do que utilizar várias moedas e ficar convertendo moeda que tinha determinado valor e tudo mais, certo? Então, o acúmulo de ouro significava, antes de qualquer coisa, né, ter riquezas e ampliar a possibilidade de fazer comércio com outros povos, certo? Então o ouro era como se fosse uma moeda universal. Os primeiros relatos aí sobre descoberta desse metal aí no Brasil, né, vão ocorrer, como eu disse, no século XVII. Só que lembra que vão começar expedições de exploração do sertão. Nós falamos no capítulo anterior, onde essas expedições elas vão entrar cada vez mais para o interior do território. Então, elas vão chegar, essas expedições, no caso, vão chegar à região que nós conhecemos como região que hoje é Minas Gerais, que naquele tempo eles chamavam de região das Minas somente, certo? Então, é nessa região das Minas que vão se encontrar reservas consideráveis de ouro, e aí começa um outro processo que a gente chama de febre do ouro. O que foi a febre do ouro? As pessoas, cada vez com a ideia de enriquecer rápido e fácil, começaram a largar suas cidades, largar suas coisas e partiam rumo à região das Minas. Eu coloquei aqui no slide para vocês, ó, a questão dos bandeirantes que nós já vimos na última aula, certo? O açúcar passava por um processo de declínio
Então, os bandeirantes tinham como objetivo aí capturar, escravizar indígenas, capturar escravos fugitivos, certo? E também, se no caminho eles conseguissem encontrar metais preciosos, melhor ainda. Então, os bandeirantes, gente, vão ser considerados os grandes responsáveis por ter se encontrado ouro nessa região das Minas, certo? Então, por volta de 1693, bandeirantes paulistas encontram ouro na região de Minas Gerais, certo? Essa ideia de enriquecer rápido, fácil, isso já fazia parte do imaginário dos colonos, tá, gente? Os europeus, quando chegaram aqui, acreditavam, por exemplo, em alguns mitos, algumas lendas que eram relacionadas à ideia do Eldorado. O que era o Eldorado? O Eldorado era a ideia que no meio da floresta, e durante um bom tempo eles acreditaram que seria no meio da floresta amazônica, né, existia uma cidade toda feita de ouro. E no momento que eles encontrassem essa cidade, obviamente, eles iriam enriquecer, se tornariam a potência mais rica do planeta. Então, a crença no Eldorado ela era comum entre os colonos. Né? Então, a descoberta aí dessas grandes jazidas de ouro vai estimular aí, a esperança dos colonos de ir para a região das Minas e enriquecer de forma rápida e fácil. Certo? Outro ponto importante, gente, é entender que na região das Minas não vai favorecer só a mineração. Nós vamos ter também a valorização do comércio, o desenvolvimento da atividade comercial. Tá? Até porque, para se desenvolver a atividade mineradora, eles necessitavam do comércio, eles necessitavam de outros produtos que só chegavam a eles através do comércio. Então, para extrair ouro, eles precisavam de ferramentas, equipamentos, animais que pudessem transportar, utilizado para transporte, precisavam de alimento, precisavam de roupas, ou seja, várias coisas que eles precisavam na região das Minas e que é através do comércio, né, dessa necessidade deles, nós vamos ter o comércio sendo firmado nesse período. Lembra que no capítulo anterior nós falamos sobre os tropeiros, né, o tropeirismo, que eram esses comerciantes que levavam produtos? Quando a gente falou sobre tropeirismo, eu falei para vocês do fato dos tropeiros levarem produtos para a região das Minas. É desse fato que eu estou falando. Certo? Então, na verdade, tem uma necessidade aí da sociedade mineradora e para garantir que essa necessidade fossem saciadas, os tropeiros, né, vão levar até eles produtos, vão comercializar. E aí, nessas regiões, vão começar a surgir pequenos núcleos urbanos. Certo? Gente, essa notícia aí da existência do ouro em grande quantidade vai causar rapidamente uma grande movimentação, um grande fluxo de pessoas para a região de Minas Gerais. Tá? Ou seja, é o que eu falei ainda há pouco sobre a febre do ouro, né? Todo mundo largando suas coisas e indo para Minas Gerais com a ideia de encontrar ouro. O trabalho escravo vai ser predominante na extração do ouro, tá? Assim como era na produção açucareira, só que nós vamos ter homens livres também se deslocando para essa região em busca de trabalho. Em poucos anos, gente, os pequenos arraiais, né, que eram onde eles montavam para viver durante o período da mineração, vão se transformar, vão dar origem a cidades. Cidades de tamanho até considerável, cidades que existem até hoje em Minas Gerais, como é o caso da cidade de Ouro Preto, Mariana e Diamantina. Certo? A coroa portuguesa, com a ideia de incentivar cada vez mais as pessoas a irem atrás de ouro, encontrar ouro, porque para a coroa portuguesa era bom que as pessoas fossem para a região de Minas Gerais, era bom que elas encontrassem ouro, porque assim elas iriam pagar impostos baseado em ouro para a coroa portuguesa. Então a coroa vai começar a motivar, né? Vai criar elementos que iam motivar os colonos a se dirigirem para a região de Minas Gerais em busca de ouro. Então, o que é que a coroa vai oferecer? Vai oferecer recompensas, como, por exemplo, terras, quitação de dívidas, conceder títulos de nobreza para todos aqueles que conseguissem encontrar riqueza, ou seja, que conseguissem encontrar ouro ou diamante, certo?
Por isso que após aí essas primeiras notícias de descoberta de ouro na região das Minas, aí vai se iniciar essa corrida pelo ouro no Brasil. Porque além do fato da ideia de enriquecer fácil encontrando ouro, se tinha a ideia de conseguir concessões, conseguir benefícios da coroa portuguesa. Certo, galerinha? Então a gente tem aí a descoberta das minas, né, de ouro em Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. Isso vai provocar esse deslocamento do centro econômico. Como assim deslocamento do centro econômico? Olha só, quando a gente falou que antes da colonização a produção, o que gerava riqueza no Brasil era a extração do pau-brasil, você imaginou que o nosso centro econômico estava onde? Acertou quem respondeu: litoral, certo? Ali era o nosso centro econômico, litoral do Brasil. Depois, quando começou a produção açucareira, o que se tornou o nosso centro econômico? Acertou quem respondeu: a região Nordeste, porque era lá no Nordeste que se produzia açúcar, o nosso principal produto. Então lá no Nordeste era o nosso centro econômico. Agora, o centro econômico vai sair do Nordeste e vai vir para a região das Minas. É lá que se vai se concentrar a produção, na verdade a extração de riquezas no Brasil. Por isso que a gente diz que ocorre o deslocamento. O que é deslocamento? É você mover de um lugar para o outro. O deslocamento do centro econômico do Nordeste, que era antes onde produzia açúcar, para a região das Minas, que, como está aí no mapa para vocês, a região das Minas compreendia, tá, não só o que hoje nós chamamos de Minas Gerais, mas também o Mato Grosso e Goiás, certo? Então esses lugares se transformaram em grandes centros, grandes núcleos. Quando a gente chega lá pela metade do século XVIII, gente, o Brasil vai se tornar o maior produtor de ouro do mundo. Portugal finalmente ia poder, né, desfrutar aí da mesma sorte da Espanha, que desde o início já tinha encontrado esses metais, certo? Já ainda no século XVI e XVII, a Espanha já extraía muitas riquezas minerais das suas colônias. E o Brasil sempre, a colônia portuguesa no caso, né, sempre tentando encontrar, sempre tentando aí achar esse minério. Então só lá pelo meados do século XVIII é que de fato Portugal vai aí garantir a posse desses metais extraídos na sua colônia, extraídos no Brasil. Certo? Galerinha, olha só. Impostos sobre o ouro, tá? Página 32. Como tinha muita gente vindo para o Brasil, né, a coroa portuguesa tinha que controlar essa exploração do ouro. Então a coroa portuguesa ela vai criar, né, a Intendência das Minas. O que era a Intendência das Minas? Era um órgão que tinha como objetivo fiscalizar a atividade mineradora, né? Tentar aí, até porque poderia ocorrer contrabando. As pessoas que encontrassem ouro poderiam esconder para não pagar os impostos para a coroa portuguesa. Então, por isso, eles criaram a Intendência das Minas, tá? Ou seja, assim que o minerador descobrisse ouro, ele tinha que comunicar imediatamente à Intendência. Depois que ele comunicasse à Intendência, a área onde ele encontrou ouro, ela era delimitada e ela era dividida em lotes de terra que eles chamavam de datas, tá? Uma data, ou seja, um lote de terra desse era do rei, era considerado de Portugal, tá? Outra data era do guarda-mor da intendência. Duas datas ficavam com quem descobriu o ouro naquela mina, tá? Se restassem outras datas, essas outras datas elas iam ser sorteadas entre aqueles que pedissem aí a superintendência, que dissessem aí que tinham dinheiro para explorar aquela região. Então assim era dividido. Então primeiro o camarada encontrava ouro, aí ele tinha que avisar a intendência, a partir daí o território da mina onde ele encontrou era dividido, duas partes eram para ele que encontrou ouro, uma parte era para a coroa, outra parte para o capitão mor e o resto era sorteado aí, né, para aqueles que garantissem a coroa que tinham dinheiro para explorar aquela região, certo?
Ou seja, a coroa ia criando cada vez mais mecanismos de controle, mecanismos de fiscalização da mineração. Tá? A coroa portuguesa vai tentar controlar ao máximo a mineração para que ela possa ganhar dinheiro dos tributos, dos impostos que ela põe em cima desse ouro. Tá? De todo esse ouro que era extraído da região das minas e que circulava na colônia. Certo? Gente, os donos das datas, eles podiam explorar livremente a sua data, o seu lote de terra. Não esqueçam que data aqui é o lote de terra lá, tá? Onde encontraram ouro. Tá? Só que ele tinha que pagar o chamado quinto ao governo português. O quinto, gente, era o mais famoso imposto, digamos assim, da época, né? De todo o ouro que ele conseguisse encontrar, que ele extraísse, uma quinta parte era só de imposto, ou seja, 20%. Então, se o camarada encontrasse aí 20 quilos de ouro, né? 20 não, 100. Se ele encontrasse 100 quilos de ouro, 20 quilos era o quinto, era o imposto que ele precisava pagar. Tá? Então, era um quinto, ou seja, 20% do total de ouro que ele encontrava, e é direto para os cofres de Portugal. Certo? Para recolher os impostos, em 1720, a coroa portuguesa vai criar as casas de fundição. As casas de fundição eram locais onde o minerador tinha que levar todo o ouro que ele encontrava, lembrando, gente, mas e se ele não quisesse pagar o quinto? Isso era chamado de contrabando, era um crime de lesa majestade, o cara poderia ser condenado até a morte. Existia contrabando no Brasil? Sim, existia, mas era um crime. Então, via de regra, o camarada precisava levar todo o ouro que ele encontrava até a casa de fundição. Lá o ouro ia ser derretido, ia ser fundido, né? E no momento de derreter esse ouro já tirava a quinta parte, que era para a coroa portuguesa. A partir desse momento, o ouro ele era selado, né? O selo real, e aí poderia circular na colônia, já na posse do seu dono. Tá? Então o restante do ouro aí, fora o quinto, era transformado em barra. Tá? Essas barras elas eram registradas com ano, tinha a marca oficial da fundição, o número, o título do peso. Só depois disso, desse procedimento todo, é que o ouro ele era devolvido ao proprietário, né? Em forma de barra. Tá? Galerinha, olha só, aí vocês sabem, né? Se encontrassem alguém andando com uma pepita de ouro que não fosse em forma de barra, não tivesse o selo real, não tivesse passado pela casa de fundição, a pessoa poderia ser aprisionada, certo? Galerinha, fica hoje para vocês o exercício da página 30 e da página 33. Deixa eu ver se eu coloco aqui escrito para vocês. Exercício. Deixa eu botar aqui, um minutinho só. Inserir caixa de texto. Não, já tenho aqui. Vamos lá. Exercício, páginas 30 e 33. 30 e 33, tá? Resolvo na próxima aula, a gente continua. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar algo, envie suas perguntas que eu vou estar respondendo assim que possível. Fiquem com Deus e até a próxima aula.